Olá, gente, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de História. E aí nós vamos recapitular um pouco o que nós vimos. Nós começamos a ver recentemente sobre a pré-história. Nós vimos todas as fases da pré-história. Vimos por que ela recebeu esse nome de pré-história, quais fatores foram levados em consideração. Vimos a divisão da pré-história, né, que foi feita em Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. E nós vimos as características de cada uma delas. Se por acaso você perdeu a aula anterior, você não assistiu, ou você está sentindo a necessidade de revisar, volta lá no vídeo anterior, para que então você possa compreender o que nós vamos falar, o que nós vamos aprender a partir desta aula, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos ver sobre o homem pré-histórico. Como surgiu a espécie humana? Quais são as suas principais características? O que aconteceu? Então nós vimos, quando nós estudamos sobre o Paleolítico, que a espécie humana ela surgiu em torno de 3 milhões e meio ou 2 milhões e meio de anos antes de Cristo. E surgiu no continente africano. E nós vimos por que a história afirma isso. A história afirma que a espécie humana surgiu no continente africano porque, até hoje, os fósseis mais antigos da espécie humana foram encontrados na África. Então, por isso que a história afirma que a espécie humana surgiu na África. E aí, mas isso é uma coisa que pode mudar algum dia? Sim, pode. Se forem feitas novas pesquisas e forem descobertos fósseis mais antigos do que o da África, em outra parte do mundo, aí sim, esta teoria vai mudar. Mas já passaram-se muito tempo, até hoje, essa teoria não mudou. Então, os fósseis mais antigos, foram encontrados outros fósseis ao longo de outras partes do mundo, mas bem recentes com relação ao que foi encontrado na África. E aí você pode perguntar, mas professor, como é que eles sabem que um fóssil, que um esqueleto é mais antigo do que o outro? A partir de um exame que é feito, chamado de datação. Esse exame, que é feito com carbono 14, coloca o carbono em contato com o fóssil, com a parte do esqueleto ali, do osso. A partir daí, eles fazendo uma observação bem microscópica, eles conseguem identificar a partir de uns cálculos, né, a partir das marcas que o carbono deixa no osso, eles conseguem fazer um cálculo e identificar a idade daquele fóssil. Então foram esses exames que foram feitos. Então, o gênero humano, ele passou, com o passar do tempo, da sua evolução, ele foi ganhando nomes diferentes, isso dados pelos cientistas recentemente, para classificar, porque a espécie humana passou por uma transformação, por uma evolução. Assim como nós passamos por transformações ao longo de toda a nossa vida. Você vê uma criança, ela está em gestação, quando ela nasce, daqui a um mês ela já está diferente, daqui a 6 meses ela já está diferente, 1 ano, 2, e aí imagine isso daí até chegar à fase idosa da vida. Ou seja, o ser humano ele está em um constante processo de transformação. Quando essa transformação não acontece de modo físico, ela acontece de modo mental. Porque todos os dias nós estamos aprendendo uma coisa nova, uma coisa diferente. Nós temos algumas teorias que vão explicar a origem da vida. Nós temos 2 mais conhecidas. E nós temos uma terceira, que é um conjunto dessas 2. Então, as 2 teorias mais conhecidas da origem da vida é o criacionismo e o evolucionismo. O que é o criacionismo? O que são essas teorias, primeiramente? Não é? Essas teorias são explicações sobre a origem da vida. Então, na teoria criacionista, que é a teoria segundo a fé, vai dizer que Deus criou todas as coisas. Por isso o nome, criacionista. Vai dizer que Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. Essa é uma explicação conforme a fé, e ela está registrada na Bíblia, principalmente no primeiro livro da Bíblia, chamado Livro do Gênesis. E nós temos uma outra teoria, que é a teoria evolucionista,
que foi do cientista inglês Charles Darwin. Charles Darwin disse que todos os seres humanos, todos os seres tiveram uma evolução, se transformaram de um ser originário, de um ser que surgiu primeiro, todos esses outros seres saíram. De uma forma bem simples para que vocês possam entender. Então, essa é a teoria segundo a ciência. Na prática, não vou me alongar nesse assunto porque nós vamos ver mais adiante. Na prática, né, essa teoria diz que os seres humanos vieram de um ser primeiro, que por ser primeiro deu-se o nome de primata. Não primata no sentido de macaco, mas primata no sentido de ter sido primeiro. E desse ser primeiro foram se transformando até chegar o que nós somos hoje. É uma explicação segundo a ciência. Não é que Darwin disse que nós viemos de um macaco. Charles Darwin nunca disse isso. O que Darwin disse é que todos nós nos originamos de um ser primeiro. Por exemplo, nós estamos aqui, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida, por conta de seres primeiros que vieram antes de nós, que foram nossos pais. Nossos pais existiram porque existia um ser antes deles, os avós, nossos avós, e assim por diante. Baseado nisso, Charles Darwin ele fundamentou essa teoria, esses estudos dele. E aí, o fóssil mais antigo da espécie humana foi chamado de Australopithecus, nome científico para identificar o primeiro fóssil encontrado. Eles tinham as características, por exemplo, eles não andavam como nós, eles andavam como se fossem animais mesmo irracionais de 4 patas. E aí, aí vieram outras fases, como o Homo erectus, ele já conseguiu formar. Erectus vem de ereto, uma postura, uma coluna reta, e assim por diante, que são as fases Homo erectus, o Homo habilis, quando eles passaram a ter habilidade para construir suas ferramentas, seus materiais. O Homo neanderthalensis, que nós vamos ver mais adiante, que era geralmente um grupo humano que viveu numa região mais fria, que recebeu esse nome. E o Homo sapiens, ou como alguns cientistas dizem, o Homo sapiens sapiens. Sapiens vem de sabedoria, sábio. Sapiens sapiens, então vamos dizer que ele seria sábio 2 vezes mais do que a transformação anterior. Então os seres humanos, os nossos seres, que é chamados de hominídeos, eles passaram por um processo chamado de hominização. O que é a hominização? Foi um processo que deu características humanas aos seres primatas. Então, a hominização, foi esse processo que nos deixou, vamos dizer assim, ao longo do tempo, com essas características e habilidades que nós temos hoje. Agora, se tem algo que contribuiu muito com o desenvolvimento da espécie humana, com seu crescimento, foi começar a andar. Então lembre-se, o começar a andar contribuiu muito com o desenvolvimento da espécie humana. E nós podemos até observar nossas crianças. Vocês vejam que o desenvolvimento delas começa a crescer a partir do momento que elas começam a andar. Por quê? Porque elas começam a se mover sozinhas, começam a explorar outras coisas, vai dando aqueles passos. Vocês veem, quem tem um irmãozinho em casa ou conhece alguma casa que tem um bebezinho aí, já sabe como é. A criança ela tem uma dificuldadezinha quando está começando a andar. Ela não consegue firmar os pés de uma forma firme. Mas isso contribui com o desenvolvimento dela. Da mesma forma foi lá no início, com a espécie humana. Porque antes disso, o que era que acontecia? A maioria dos humanos, vamos dizer assim, dos hominídeos, os primeiros habitantes da Terra, eles passavam a maior parte do seu tempo em árvores. Eles moravam em árvores, eles caçavam, eles colhiam. Tudo isso nós vimos algumas coisas muito... vocês devem estar lembrando, quem assistiu o vídeo sobre a pré-história, que faz sentido isso que eu estou falando. E eles eram nômades. E nós vimos por que eles eram nômades. Eles só ficavam em um local até que aquele local fornecesse o necessário para eles sobreviverem. A partir do momento que aquele local, aquele espaço, não fornecesse o necessário para eles caçarem ou para eles colherem,
Então eles deixavam aquele local e iam para outro local que fornecesse tudo isso. Então nós vimos que isso só mudou lá no Neolítico, com a questão da agricultura. Mas até então eles viviam dessa forma. Os objetos deles, nós vimos lá, eles utilizavam principalmente pedras. Por isso que nós vimos lá que o Paleolítico era chamado de Idade da Pedra Lascada. Porque eles utilizavam os pedaços da pedra, pedaços, lascas. Eles utilizavam os pedaços das pedras para fazer os instrumentos de trabalhos dele. Para fazer uma faca, para fazer um martelo, o que fosse, o que nós entendemos hoje como instrumentos. Eles utilizavam dessa forma. E aí todos esses objetos, quando eles começaram a construir, foram ganhando habilidades. Eles foram tendo habilidades de construir esses objetos, esses instrumentos deles. Por isso eles foram chamados também de homo habilis, ou seja, habilidoso. Homem habilidoso. E como eu estou falando aqui de homem, é só para identificar o gênero. Mas existiam também mulheres. Mas a ciência utiliza este termo. E aí então, nós vimos que eu já falei agora há pouco, sobre o Homo neandertal. Ou seja, o homem do norte, que vivia numa região muito fria. Entendo. A espécie humana ela foi passando por uma transformação. Então, começou lá, sem saber andar direito, sem saber falar direito, caçando, colhendo, utilizando pedras como instrumentos, como armas. Depois já vão aprendendo a plantar, usaram o fogo também, passaram a viver em um único local, não ficaram se mudando mais. Depois, nós podemos ver que eles também, a partir disso daí, depois começaram a usar os metais, desenvolveram a escrita. Então vejam que foi todo um processo para que o ser humano tivesse o seu desenvolvimento, assim como as crianças, como eu já expliquei. E isso é todo o passo do desenvolvimento humano, até chegar no Homo neandertal, ou neandertalensis, como se chama. Homo neandertal, neandertal também vem de norte. Era aquela população que vivia mais no norte, numa região mais fria. E essas pessoas, segundo alguns historiadores, eles vão dizer que eles já cuidavam, já tinha aquela preocupação de cuidar dos mais fracos, dos mais frágeis, dos mais indefesos, das crianças, dos idosos. Eles já faziam mais questão artística, objetos artísticos, pinturas mais artísticas mais desenvolvidas do que a rupestre, que foi desenvolvido principalmente lá no Paleolítico. E eles já tinham mais um sentido também de religião, de religiosidade. Então a religião não foi algo que surgiu na modernidade. A religião já tem suas raízes lá na pré-história. E como é que os historiadores confirmam isso? Porque o Homo neanderthalensis ele já tinha o costume de sepultar os mortos, principalmente com alguns objetos. Alguns objetos que representassem divindade. Assim como as pessoas têm o costume hoje, nos velórios, principalmente essas organizações, essas funerárias, coloca lá um tapete, algo do tipo, que tem uma frase bíblica, que tem alguma coisa assim, ou seja, ligando o sentido, a morte a um sentido religioso. Então, de certa forma, o Homo neanderthalensis, dentro do sentido de religião que ele vivia, ele já expressava, ele já entendia que havia um ser superior a todos eles. Então era um sentido, vamos dizer assim, de divindade que eles tinham. Então isso já começou a se desenvolver no Homo neanderthalensis. Então, a partir daí, até chegar ao Homo sapiens, que é a nossa forma, eles já passaram por transformações, avanços, mudanças físicas, até chegar ao desenvolvimento que nós conhecemos hoje. Então, esta é a nossa aula de hoje, certo? A respeito do desenvolvimento do gênero humano. Então, se você teve alguma dúvida, assiste aí o vídeo novamente, ou manda uma pergunta lá no WhatsApp e eu estou disponível para tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, até a atividade. Bons estudos!